Olá! Quer se manter atualizado sobre os seus direitos? Se liga na gente! Nesta edição, explicamos o funcionamento do sistema de justiça e como você, cidadão, deve procurá-lo para ter acesso aos seus direitos. Apresentaremos também detalhes sobre o crime de maus-tratos contra animais. E mais, você já ouviu falar de estupro virtual? Este crime existe e a gente vai explicar do que se trata. O programa Ministério Público em Ação é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Ao longo de 11 dias, gestores e servidores de 9 municípios da região do Jalapão receberam orientações sobre a implementação das políticas públicas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e a erradicação da disposição de lixo a céu aberto. O projeto Chega de Lixão é uma iniciativa do Ministério Público por meio do Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse projeto. O Ministério Público promoveu em 9 cidades da região do Jalapão, entre os dias 8 e 19 de novembro, uma série de oficinas cujo objetivo foi qualificar gestores e servidores municipais para a reciclagem e a compostagem de resíduos sólidos. As oficinas foram promovidas pelo Centro de Apoio Operacional da área do Meio Ambiente como parte do projeto Chega de Lixão e ensinou os municípios a conhecerem melhor os resíduos que são gerados pela população e a identificar a quantidade desse material que pode ser reaproveitada na reciclagem e na compostagem. Servidoras do Ministério Público que participaram da atividade explicam a finalidade das oficinas. As oficinas são de suma importância para que os municípios conheçam seus resíduos e consigam fazer uma gestão adequada e implementem as políticas municipais de resíduos sólidos. É o Ministério Público aproximando a sociedade de seus direitos. Após o Jalapão, o Ministério Público está levando oficinas sobre compostagem a mais cidades do estado. No quadro MP Entrevista, o promotor de justiça Diego Nardo explica a participação do Ministério Público no sistema de justiça. Quem conduz a entrevista é a promotora de justiça Isabelle Figueiredo. Recebemos em nosso quadro de entrevistas o promotor de justiça Diego Nardo. Vamos conversar sobre o Ministério Público no sistema de justiça. Um bate-papo sobre diversas situações que o cidadão precisa entender para que saiba quando deve procurar os serviços do Ministério Público ou quando deve se dirigir a alguma das outras instituições que formam o sistema de justiça. Vale lembrar, o sistema de justiça estadual é integrado, além do Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e pela Advocacia Pública e Privada, que atuam para a aplicação das leis, mas são inteiramente independentes entre si. Bem-vindo, doutor Diego. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Doutor Diego, muitas vezes o cidadão precisa de um auxílio para ver um direito dele efetivado. E ele não sabe quando procura o Ministério Público, quando procura a Defensoria Pública. Qual é a diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública? Quando é que ele deve procurar um ou outro? Olha, o Ministério Público, ele defende direitos que são de toda a coletividade, né? Ainda que diga respeito a apenas uma pessoa. Então, por exemplo, na atuação criminal, é claro que tem uma vítima, né? Mas toda a sociedade tem interesse na manutenção da paz social. Então, havendo apenas uma vítima, mesmo assim é interesse da sociedade em resolver aquela situação e impedir que outras novas aconteçam, né? No meio ambiente, por exemplo, o rio não pertence a uma pessoa, a apenas uma comunidade pesqueira, por exemplo. Ela pertence a todo mundo, né? Ele pertence a todo mundo. Então, é do interesse da sociedade que alguém defenda esse rio, que obviamente não pode se defender sozinho, né? No direito das crianças e dos adolescentes, pode ter uma criança como vítima de uma situação qualquer e a família dela tem interesse em resolver isso. Mas é interesse da sociedade que as crianças
estejam bem para que sejam membros fortes e formem essa mesma sociedade daqui a um tempo, né? Então, todas as atuações do Ministério Público sempre têm uma correlação entre o interesse de todo mundo, né? Ainda que diga respeito a uma pessoa só. A Defensoria é uma entidade que visa defender pessoas pobres. Então, é como se fossem advogados disponibilizados pelo Estado para atender pessoas que não podem pagar advogados da OAB, né? Então, o interesse da Defensoria diz respeito, em tese, a princípio, a defender direitos individuais daquelas pessoas. Essa é a diferença básica entre esses dois órgãos que costuma haver alguma confusão. Então, a Defensoria, ela atua na defesa de um sujeito especificamente numa situação e aquele sujeito deve ser o que eles chamam de hipossuficiente, é isso? Essa palavra difícil, hipossuficiente, na verdade quer dizer uma pessoa, como se diz, humilde ou fraco de condição, que na verdade quer dizer pobre, né? Que não pode pagar um advogado e as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Perfeito. Agora, o Ministério Público, o senhor disse que tinha uma área enorme de atuação. O senhor falou infância, adolescência, falou em meio ambiente, falou na área criminal. Toda essa parte engloba a atuação do Ministério Público? Quais são essas áreas de atuação? Como é que funciona mesmo a atuação do Ministério Público? Bom, a nossa atuação é de, como diz o nosso nome, promotor de justiça, é promover a justiça. Então, às vezes é necessário recorrer ao judiciário para que a gente tente resolver uma situação. Às vezes nós conseguimos resolver sem intervenção do Poder Judiciário. Às vezes a gente consegue fazer acordos, né? Até na área criminal agora a gente está fazendo esse tipo de acordo para tentar dar uma satisfação para a vítima, ver com que ela se ressarça sem precisar ir até o fórum resolver essa situação, né? Então a gente pode tentar resolver por recomendações, né, que são formas de sugestão a entidades para que, por exemplo, cessem um certo agravo a um bem jurídico, uma lesão qualquer a um bem jurídico, né? E se tudo der errado, a gente vai até o judiciário, né, para tentar a palavra final, que sempre é do judiciário no Brasil. Então, o Ministério Público é um propositor de justiça, é isso? Ele vai em busca disso. É interessante você ter falado isso, porque o nome da carreira, o nome do cargo é promotor de justiça. Mas também tem um outro cargo que chama procurador de justiça, né? E talvez seja interessante a gente falar sobre isso. O procurador de justiça, ele é o promotor de justiça depois que ele ganhou uma promoção. E ele vai atuar nos processos em grau de recurso, né? Então, ele vai representar a sociedade no grau de recurso. Se nós fazemos isso no primeiro grau, na primeira instância, ele faz no segundo grau. E aí surge a grande questão. Procurador é uma palavra que não tem definição, é difícil de entender, né, para a população em geral. Então, procurador, por que ele está procurando o quê na vida dele? Bom, basicamente, procurador é uma palavra que em latim significa cuidar dos interesses de outra pessoa, né? Procurare. Curare significa cuidar e pro significa em favor de, né? Gozado que o verbo procurar, em latim, tinha outra palavra, né? Querere, né? Então, na verdade, o procurador não procura nada, ele representa outra pessoa ou defende os interesses de outra pessoa. Se o procurador de justiça defende os interesses da sociedade, por exemplo, o procurador do município, o procurador do estado, ele defende os interesses do estado e do município, as tarifas, as taxas, os impostos daquele município, interesses imobiliários do município, etc. Procuradores da União, advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional, mesma coisa, só que com interesses federais, de âmbito federal. Tem também os procuradores federais, que é o nome que se dá para procuradores de autarquias, né? Que é o INSS, algumas entidades, o Banco Central e etc. Né? Então, essa confusão dá para entender, porque se usa a mesma palavra para coisas que são diferentes, né? E é isso que é importante a população entender,
qual é realmente, porque é muito confuso o nosso sistema, para quem não está familiarizado com ele, entender qual é realmente a atuação do Ministério Público. Por isso que é importante a gente ressaltar o nome do promotor de justiça e o procurador de justiça. A atuação é ligada a essa busca, a busca da efetivação da justiça. É isso, doutor? Isso mesmo. E eu estava esquecendo de outro, que é o Procurador da República. O Procurador da República nada mais é do que um promotor de justiça que defende interesses da sociedade, mas de âmbito federal, né? Então são questões que dizem respeito ao ente União, né? Então crimes cometidos contra entes da União, né? Correios, por exemplo, eles que defendem, eles que acusam os casos, né? Se for uma empresa particular que não tenha vínculo com a União, então cabe a nós, promotores de justiça de âmbito estadual, de nível estadual, né? Nós temos uma pergunta que vem do cidadão. Vamos assistir. Quem foi prejudicado em algum direito, mas não pode pagar um advogado, pode procurar o Ministério Público? E aí, doutor Diego? Na dúvida, procure o Ministério Público. Entretanto, caso o seu direito diga respeito a algo que você pode dispensar, como, por exemplo, cobrar uma dívida, ele se torna um direito disponível. E quem vai te defender será a Defensoria Pública, que é o órgão criado pela Constituição para atuar como um verdadeiro advogado de pessoas que não podem pagar por um. Doutor, nesse sistema de atuação do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, as pessoas têm muita confusão sobre se o Ministério Público é parte do tribunal, se o tribunal e o Ministério Público são a mesma coisa, se o Ministério Público integra o Judiciário. Quais são as funções do Ministério Público e do Tribunal de Justiça? Como é que eles trabalham de forma complementar? Como é isso? Isso é muito interessante porque cada um termina a sua atuação num ponto e é onde começa do outro, né? Mas como a gente divide a mesma mesa, muitas vezes é normal que haja essa confusão, né? Então, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário nem do Tribunal de Justiça. O Ministério Público é um órgão que, pela Constituição, ele permeia esse sistema, mas não faz parte dele, né? Nós somos remunerados pelos cofres públicos, mas não somos remunerados nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Legislativo, nem pelo Poder Judiciário. Nós temos um autogoverno das nossas contas, né? Mas a atuação é harmônica, né? Então, se do Ministério Público parte um pedido, parte uma representação por uma prisão, por uma liminar, etc., do Judiciário vem aquela resposta, né? E esse pedido tem que ser contrariado, né? Porque às vezes a pessoa tem o ponto de vista dela. E essa contrariedade, que nós podemos chamar de contraditório, ele pode ser feito por um advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, OAB, um advogado particular, ou por um defensor público, né, que defende pessoas pobres, ou por um procurador do Estado, que defende os interesses do Estado, por exemplo, do Tocantins, né? Então, esse é o sistema. Um pede, o outro contesta e o outro diz quem tem razão, não havendo hierarquia entre nenhum deles. Quando a gente fala, doutor, em Ministério Público, a gente escuta também dizer que tem o Ministério Público do Estado, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Militar. Como é essa organização? Qual é a diferença entre cada um? Eu creio que a Constituição optou por dar funções mais especializadas para cada Ministério Público, né? Então, além do Ministério Público Estadual, que defende as causas que nós falamos, tem o Ministério Público Federal também, que são Ministérios Públicos da Justiça Comum, né? E tem também os Ministérios Públicos de atuação mais especializada, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Ele faz parte do Ministério Público da União, talvez porque o legislador entendeu que as relações de trabalho são de interesses federais ou nacionais, né? E o Ministério Público do Trabalho, ele costuma defender interesses que dizem respeito a coletividades de trabalhadores, né? O Ministério Público de Contas também é um Ministério Público especial que ele atua perante o Tribunal de Contas. Então, ele ajuda a julgar as contas de gestores públicos, né? Ele dá a opinião da sociedade
quando o Tribunal de Contas julga essa atuação das pessoas eleitas, das pessoas que exercem cargo público, né? Tem também o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é muito peculiar, porque ele atua não só na época das eleições, para fiscalizar, mas julgando processos que têm relação com eleição, por exemplo, até os criminais, né? Ele faz parte do Ministério Público da União também, ainda que as eleições sejam estaduais ou municipais, e o curioso é que ele é integrado por membros do Ministério Público estadual e federal, mas de forma transitória. Então, a gente se reveza no cargo de promotor eleitoral, né? Então, quando o cidadão tiver dúvida sobre se aquele direito é um direito que diz respeito a algo ligado à atuação do Ministério Público do Estado, do Ministério Público do Trabalho, o que ele deve fazer? Ele deve ir em qual Ministério Público? Como é que ele deve agir? Olha, na dúvida, eu sugiro ligar para a ouvidoria, que o telefone é 127, né? Mas caso ele tenha a possibilidade, ele pode vir presencialmente a um dos prédios, né? Nós temos sedes de Ministério Público em todas as comarcas do estado, do Tocantins, né? O Ministério Público Federal também tem sede em Palmas, em Araguaína, em Gurupi, né? Para tirar essas dúvidas. Ou, pela internet, também há canais em que ele pode endereçar sua questão. Doutor Diego, muito obrigada. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de tentar esclarecer essas questões. Com certeza essas explicações foram muito úteis para o cidadão. Nossa entrevista se encerra aqui, mas o programa Ministério Público em Ação prossegue com mais informações. Agora, o promotor de justiça Leonardo Oliblanc traz explicações sobre o crime de estupro virtual. Acompanhe em nosso quadro Com a Palavra o Promotor de Justiça. Para melhor explicar o que é o estupro virtual, eu vou partir de um exemplo. Dentro desse mundo digital, virtual, muitos relacionamentos foram iniciados, principalmente, como disse, na pandemia. E com o passar dos dias, com a confiança adquirida, pode ter que a mulher tenha enviado fotos íntimas, vídeos de toques sexuais, etc., para esse pessoa que ela estava se relacionando, para esse namorado virtual. E tanto esse ex-namorado, como eu disse, como esse namorado virtual, pode ser que em determinado momento eles entrem em contato com essa vítima e digam o seguinte: olha, eu tenho fotos, tenho vídeos íntimos seus, estou prestes a divulgá-los na rede mundial de computadores. Mas posso não fazê-lo, desde que você faça determinada coisa. Estamos falando a partir daqui o que a doutrina tem chamado de sextorção. O que seria a sextorção? Digamos que esse autor vire para a moça e diga, olha, esse ex-namorado, por exemplo, olha, você largue do seu namorado atual, senão eu divulgo essas fotos. A partir desse momento, ele praticou o crime de constrangimento ilegal. Então você já tem condições de procurar uma autoridade policial ou Ministério Público para relatar esse crime. Digamos, por outro lado, que esse ex-namorado ou esse namorado virtual diga para a vítima que se ela não lhe passar determinada quantia em dinheiro, ou seja, não lhe der uma vantagem econômica, ele divulgará aquele material pornográfico. O que ele está praticando nesse momento? Um crime de extorsão. E, por último, digamos que esse autor, de posse desse material, diga para a vítima que ela precisa lhe enviar fotos íntimas, ligar a webcam e passar a fazer uma masturbação, por exemplo, ou toques íntimos, passar a se expor sem roupa para ele. Neste momento, essa visualização passa a se configurar o crime de estupro virtual. Então, o estupro virtual é essa satisfação da lascívia do autor, mediante um constrangimento ilegal, ou seja, um constrangimento, uma violência psicológica sobre a vítima, para que ele satisfaça, né, a sua lascívia, violando a dignidade sexual dessa vítima.
E mais, se essa vítima for vulnerável, ele responde por estupro de vulnerável. A pena do estupro, de acordo com o artigo 213 do Código Penal, vai de 6 a 10 anos, é um crime de reclusão, um crime hediondo. E se a vítima for vulnerável, a pena sobe para de 8 a 15 anos de reclusão. Não importa onde o cidadão mora, sempre haverá uma promotoria de justiça próxima e disponível para atendê-lo. Hoje, vamos conhecer a Promotoria de Justiça de Novo Acordo. A cidade de Novo Acordo é sede de comarca. Nela está localizada a Promotoria de Justiça que atende os cidadãos de Novo Acordo e também das cidades do entorno, Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa e São Félix do Tocantins. A unidade do Ministério Público fica localizada na esquina entre as ruas Marcos Batista de Souza e Rua Raimundo Gomes da Costa, no setor aeroporto. Você sabia que maltratar animais é mais que uma crueldade? É também um crime com pena de reclusão e de pagamento de multa? Confira no VT. Maltratar animais é crime no Brasil. A Lei de Crimes Ambientais diz que quem pratica abuso, maus tratos, fere ou mutila animais pode ser condenado a pena de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. Isso vale para qualquer tipo de animal, doméstico, silvestre, nativo ou exótico. Uma lei recente aumentou a punição para os casos de maus tratos contra cães e gatos, podendo a pena chegar a 5 anos de reclusão, mais multa e proibição de manter a guarda do animal. Pode ser punido quem mantém animais em lugares anti-higiênicos e sem entrada diária de luz, quem não fornece a alimentação necessária, quem obriga os animais a trabalhos excessivos ou quem golpeia, fere e mutila, entre várias outras situações. Casos de maus tratos podem ser denunciados ao Ministério Público do Tocantins. Para isso, ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação, levando à sociedade informação sobre os seus direitos e divulgando a atuação do Ministério Público na garantia das leis. Até o próximo programa.